Fala, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos comentar aqui sobre a empresa Klabin, que anunciou o seu resultado do terceiro tri do ano de 2025. Então, nesse vídeo aqui você vai acompanhar a parte de dividendos da empresa, como que foi seu balanço, o fluxo de caixa livre e também sobre o seu EBITDA ajustado. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo da temporada de balanços das empresas. Bom, então sem mais delongas, eles colocam aqui que o EBITDA ajustado atingiu 2,117 bilhões e a receita de 5,4 bi no terceiro tri de 2025, que dá um crescimento de 17,9% em relação ao terceiro tri de 2024. E o outro ponto dos destaques é que essa receita líquida nos 9 meses de 2025 foi um recorde de receita consolidada, que reforça o avanço no ramp-up da operação, a resiliência do portfólio da empresa. Outra questão é que a parte de embalagens e papelão ondulado no terceiro tri apresentou um aumento de 6,6% no volume de vendas em metros quadrados. A parte de proventos, eles destacam 5,5% de dividend yield, ou seja, a Klabin ela distribuiu 1,3 bilhão em proventos nos últimos 12 meses. Já a parte de alavancagem, que pega muito a parte da empresa, eles estão com 3,6 de alavancagem no EBITDA, uma redução de 0,3 em relação ao segundo tri de 2025, que é muito, muito bom. Já com relação ao fluxo de caixa livre, eles destacam 12,6% de yield nesse fluxo de caixa livre, o que para uma empresa que está com muitas questões comprimidas é muito bom, é maravilhoso aqui esse ponto aqui na empresa e merece de fato um destaque. Quando a gente vai ver a parte dos destaques financeiros, a gente consegue ver que o volume de vendas tri versus tri aumentou 14% nessa comparação trimestral. A receita líquida também teve um aumento de 9% na comparação tri versus tri, porém o mercado interno aqui teve uma redução de 3 pontos percentuais e foi puxado com menos 3% na parte de celulose, mais 11% na parte de papéis, 20% na parte de embalagens, o que deu um EBITDA ajustado, um acréscimo de 17% se a gente for comparar tri versus tri. Quando a gente vai ver a parte também do endividamento líquido, a gente consegue ver que a empresa fez um excelente trabalho, porque a dívida teve uma redução aqui em 12%, a dívida líquida EBITDA saiu com menos 0,8 vezes e a dívida líquida EBITDA em dólar em 0,3, que é de fato aqui o que interessa para a gente aqui na empresa. A parte de investimentos caiu em menos 28%, ou seja, a empresa está se desalavancando e vai começar a colher os frutos dos investimentos realizados. Já com relação à questão da produção de celulose e papéis, a gente consegue ver aqui que ela apresentou um crescimento tri versus tri e um crescimento nos 9 meses versus os 9 meses de 24 frente a 25. Já com relação à parte de papéis, também teve um aumento de 7% tri versus tri e 3% ano contra ano. A parte de containerboard também não ficou de fora, 11% tri versus tri, 5% ano contra ano, e um volume total de produção que saltou 15% trimestre contra trimestre e 5% nos 9 meses versus os 9 meses. Ou seja, a empresa, mesmo desse tamanho todo, está crescendo bastante porque o seu volume de produção em 1.000 toneladas saltou expressivamente tri versus tri e ano versus ano. Já com relação ao volume de vendas, a gente consegue aqui um detalhamento na parte de celulose, papéis, embalagens e outros. Então eu vou comparar aqui com vocês só tri versus tri, ressaltando aqui que é basicamente o reflexo também ano versus ano. Então a gente consegue ver aqui que a parte de celulose o volume de vendas aumentou 25%, sendo 32% na parte de fibra curta e 8% na parte de fibra longa. Com relação aos papéis, um acréscimo de 10%, sendo 2% papel cartão e 23% containerboard. Com relação a embalagens, um acréscimo de 8% tri versus tri, que totalizou aqui 6% de embalagens de PO e 18% de sacos, e outros teve um negativo de 96%. Ou seja, se a gente for colocar o volume total de vendas, tirando a parte de madeira, teve um acréscimo de 14%, ou seja, a empresa vendeu muito, conseguiu entregar muito crescimento aqui no volume de vendas dos seus produtos. Ainda nessa questão de volume de vendas, a gente consegue ver aqui um gráfico bem interessante, um gráfico redondo aqui bem interessante, sendo celulose com 37,6%, embalagens com 27,3%, cartões com 19,8% e containerboard por 15,3%, ou seja, a empresa é muito diversificada porque ela vende celulose,
usa celulose para fazer embalagens, cartões e containerboard, diferente aqui de outras empresas como Suzano, como a própria Irani. Então aqui a gente consegue falar que a Klabin é muito mais diversificada que essas duas empresas. Outro ponto, quando a gente vai para câmbio, a gente consegue ver aqui que o dólar de fato caiu um pouco, se a gente for comparar TRI versus TRI, um decréscimo de 4% TRI versus TRI de 2024 para 2025, porém o volume de vendas compensou muito essa pequena queda do dólar. Quando a gente vai para a parte de receita líquida, a gente consegue ver aqui que madeira teve um acréscimo de 23% TRI versus TRI, menos 3% na parte de celulose TRI versus TRI e também fibra curta e fibra longa. Já a parte de papéis, uma receita líquida que teve um acréscimo de 11%, a parte de embalagens em 20% e outros em menos 90%, ou seja, na receita líquida total a empresa cresceu 9%, o que é muito, muito bom para uma empresa desse tamanho e muito diversificada também. Já com relação à receita líquida, também esse gráfico que eu acho muito interessante de mostrar para vocês. Então vocês viram ali que celulose é o maior produto que a empresa vende, porém na parte da receita ela compõe apenas 27,1%, enquanto a embalagens, que é o segundo maior produto, ela compõe aqui 38,4%, e a parte de cartões com 22,6% e containerboard com 12%. Ou seja, a empresa é muito diversificada, porque como a celulose está em queda, eles estão aqui lucrando com a parte de embalagens e cartões. Imagina quando a celulose voltar a crescer, aí eles podem exportar a celulose por um preço melhor e rentabilizar também nessa frente. Quando a gente vai ver aqui a parte do preço líquido dos produtos que eles vendem, a gente consegue comparar aqui muito bem essa parte, tanto em dólar quanto em real. Então, TRI versus TRI, a celulose caiu menos 22%, papéis andou de lado e a parte de embalagens cresceu aqui 11%, ou seja, a rentabilidade da carteira foi bem prejudicada por conta dessa queda no preço da celulose, porém imagina quando isso voltar a crescer, a subir, o preço da celulose subir mais, o tanto que a empresa não pode rentabilizar. E quando a gente vai ver anualizado e dolarizado, também não é diferente. A gente vê aqui que a celulose teve uma queda dolarizada de 21% e a parte de fibra curta com menos 29% e fibra longa fluff andou de lado. Quando a gente vai ver para a parte do custo caixa, eu gosto sempre de comparar com períodos mais longos. Então a gente vai ver aqui fluxo caixa em dólar nos 9 meses de 25 com os 9 meses de 24. E a gente consegue ver aqui que esse custo de caixa ele teve um incremento de 8%, o que é de fato um número alto, porém está bem em linha com a parte da inflação. E esse custo é bem diversificado com relação a diversos fatores. Então aqui no terceiro TRI de 25 tem gastos com pessoal, seguido por madeira, depois químicos, a parte de fretes, manutenção, outros, óleo combustível, energia, também a parte de papel e fibra de terceiros que ela tem que comprar. Então você consegue ver aqui que se a gente for comparar TRI versus TRI, a parte com pessoal, que é uma demanda muito grande, foi reduzida, saindo de 32% em 2024 para 29%. A parte de madeira teve um acréscimo, e isso daqui é bem controlado da empresa, não é nada que você precisa se preocupar. Uma questão que eu gosto muito da Klabin aqui é sempre olhar a parte do EBITDA e geração de caixa operacional. Então a gente consegue ver aqui que o lucro barra prejuízo líquido teve um decréscimo TRI versus TRI e também TRI versus TRI anualizado. Isso daqui é algo bem tranquilo da empresa, porque o seu EBITDA ajustado ficou em 4% comparado terceiro TRI de 25 com segundo TRI de 25 e subiu 17% ano contra ano. Ou seja, isso é muito, muito bom para a empresa, porque significa que a empresa está fazendo um qualitativo muito bem feito. A parte de endividamento da empresa, que é de fato algo que preocupa bastante por conta da sua dívida, que está muito elevada, porém a gente consegue ver que a empresa está fazendo um excelente trabalho para a redução da sua dívida, e se a gente for ver aqui, em junho de 2025, ou seja, tem poucos meses, a dívida estava em dólares de 3,9 vezes, e agora em setembro de 25 já está em 3,6 vezes, e se a gente for colocar aqui, a dívida líquida EBITDA em real caiu até que mais, porque estava 3,7 em junho de 25 para 3,3. Então você imagina quando a empresa reduzir essa dívida, jogar essa dívida lá para baixo, o tanto de dividendo que ela pode pagar, o tanto que ela pode rentabilizar, porque a sua dívida vai estar menor. Então esse é um ponto muito, muito bom e muito interessante para a Klabin. Outra questão, o fluxo de caixa livre, que é o que eu sempre gosto de ver nesse tipo de empresa, e aqui a Klabin ela deixa muito claro para a gente, ajuda muito para analisar
a empresa e você consegue ver que o fluxo de caixa livre ajustado atualmente está em 12,6%. Isso é, ela consegue rentabilizar muito bem e você tem que levar em consideração que esse é um ponto que a Klabin está sofrendo bastante, então esse valor tende a subir mais. Porém, se você for comparar com outras empresas, como a Irani, até mesmo a Suzano, você consegue ver que ela é o patinho feio do setor, porém é também com relação à sua dívida. Quando a sua dívida voltar ao normal, esse FCL, o fluxo de caixa livre ajustado, pode subir e a empresa pode rentabilizar muito mais ao acionista frente às outras empresas. Bom, a empresa também tem um dividendo em aberto. Para quem tem a KLBN 3 e também a Klabin 4, você vai receber 0,5 por ação, o que dá um dividendo de 1,44%, e a Klabin 11, que é a que eu tenho, porque eu opero opções, 0,26 centavos por ação, que também dá um dividendo de 1,44%, ou seja, o mesmo dividendo aqui para ambas as empresas, para ambos os tickets, perdão, e a Datacom é 7 de novembro e já vão pagar bem rápido em 19 de novembro. Então tem esse dividendo aberto que você pode aproveitar aí da Klabin. Outro ponto bem interessante, que depois desse resultado a Klabin está subindo aqui cerca de 3%, 2,5%, 3%, e a gente consegue ver como que deu para aproveitar para fazer ótimas compras aqui nesse preço, na região aqui de R$18, 17, 18,10, 17,90. Eu recentemente gravei um vídeo da Klabin falando que eu estava comprando nesses preços, então fico muito feliz porque ela de fato está entregando um resultado muito bom, o qualitativo está sendo bem feito, eu fico muito contente não por ter acertado, mas sim por ter confiado na tese, acreditado na empresa e de fato realizado uma análise muito, muito bem feita aqui na Klabin. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e assista também os outros vídeos aqui da temporada de balanços. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um forte abraço.